Este ano estamos celebrando os 30 anos da fundação da comunidade Jurema. E hoje estou aqui com Cosme Oliveira, que participou desde o início e hoje ele veio por meio dessa entrevista falar sobre o que aconteceu nesses 30 anos. Quais suas lembranças e testemunho dos fatos decorridos ao longo desses 30 anos? Então, como todos já me conhecem, meu nome é Cosme Oliveira, moro aqui nessa comunidade desde o início. Falar dos movimentos aqui da nossa comunidade é um orgulho imenso, né? O qual traz muitas lembranças. Lembranças essas que nos traz muita saudade. Então, eu no início, lá por volta de 91, né, quando foi dado a fundação do movimento de grupo de jovens, naquela época era uma explosão, todas as comunidades formaram seus grupos. Aqui na comunidade Jurema o nome era Grupo Jovem Nova Esperança, tendo como coordenador J. Almeida, ele que foi o mentor de tudo, ele foi quem nos inspirou e é isso. Foi muito bom, muito bom. Todos os eventos gerados aqui na comunidade tinha a participação do grupo de jovens. Todos os eventos, desde os movimentos profanos aos movimentos religiosos, sempre foram conduzidos por o grupo Jovem Nova Esperança. Quem eram ou são as pessoas que fizeram parte das primeiras atividades comuns da nossa comunidade? Então, essas pessoas que nos inspiraram, que plantaram as primeiras sementezinhas que hoje a gente dá continuidade, que eu lembre no momento, uma delas foram Teodora Alves, né, pessoa importantíssima, ela que conduzia o movimento religioso, que hoje nos deixa muita saudade, mas esse legado muito importante. Teve também Dona Constância, né, ela que gerava aqueles movimentos tipo os acompanhamentos de santos. Quem não lembra dessa palavra, né? As novenas, as ceias. Então, toda essa cultura religiosa no passado, Dona Constância foi responsável por isso. E não só no movimento religioso, mas também nas festas tradicionais, como Zé de Jonas, né, que nos alegrava às tardes de domingo com o seu time de futebol, que hoje também continua, mas no passado ele que foi o fundador, né? Lia de Manoel Martins, uma das pessoas muito importantes, parteira antiga. Quem não lembra de Dona Lia de Manoel Martins, né? Tem seu papel importante. Leda também deu continuidade, filha de Teodora. Ela também teve o seu papel importante aqui na comunidade e tem até hoje. Dona Nininha de Zé Cumprido, não dá para esquecer. Ela foi desde o início a costureira das roupas que a gente usava nas nossas peças teatrais. Hoje ela também faz, né? Graças a Deus está com uma idade um pouco avançada, mas com muito gás, muita garra para continuar. E Dona Maurina, né? Dona Maurina é uma pessoa muito importante também na nossa comunidade e tantos outros. Sobre as reuniões da coordenação, quem eram essas pessoas e o que elas discutiam? Bem, se tratando ainda do movimento Grupo Jovem Nova Esperança, que era uma organização muito forte e nós éramos numerosos, né? Era um dos grupos maiores aqui da comunidade, e nós tínhamos uma coordenação. Coordenação essa que era dividida em equipes, né? Mas que fazia parte da coordenação, J. Almeida como diretor geral, né? Joelma Batista, Cosmira, Leandro, Clodoaldo, Lindomar e eu, né? Eu
com certeza, fazia parte também dessa coordenação. E a gente discutia tanto os assuntos religiosos quanto as festas tradicionais, né, que a gente fazia, bem como as quermesses, enfim, todas as festas, os festejos aqui da nossa comunidade. A gente sentava, discutia, elaborava as festas e depois executava. Quais os primeiros eventos da comunidade? Então, tratando no sentido religioso, os eventos que a gente fazia era quando se aproximava da festa do padroeiro, a gente pensava uma forma de angariar fundos, renda para dar continuidade à festa. A gente fazia quermesses, se organizava, fazia as quermesses. Na época junina, os casamentos caipira, né, como tradicionalmente a gente falava, casamento tabaréu. E todas as festas ligadas à religiosidade ou não eram geradas por a gente. Então tínhamos também a questão das missões, a gente fazia as missões, né? Então, os primeiros movimentos que a gente fez, que organizávamos e fazia, e tantos outros que eu não lembro no momento. Sobre o grupo de jovens Nova Esperança, qual relevância para a comunidade? Nossa, foi de fundamental importância. Praticamente a nossa existência como movimento de grupo jovem foi a vida da comunidade, né? Porque sem o nosso movimento, a comunidade seria uma comunidade apagada, uma comunidade morta, e a gente deu vida, né? Porque tudo que a gente fazia com gosto. E as pessoas se orgulhavam disso, porque éramos um grupo organizado. Como bem hoje somos, mas se estamos falando desde o princípio, então é isso que nos recorda. Éramos muito organizados e só dávamos orgulho. O que você lembra sobre as Santas Missões? Sobre as Santas Missões, me recordo muito da participação maciça da comunidade. Não só da comunidade, mas as comunidades vizinhas. A participação era muito grande, muito grande. A fé do povo era incrível, porque reunia pessoas de todos os lugares. Inclusive, uma das coisas marcantes era quando a gente fazia convite aos padres, aos celebrantes, e que lembro que a gente usava uma casa vizinha de um senhor como hospedaria. E as pessoas ali se doavam para contribuir com a alimentação, porque missão não é só um dia, não durava só um dia. E ali as pessoas se doavam, perguntavam quem queria, o que precisava, ajudar no caso a alimentação, para alimentar aquele povo que vinha de fora, né? E a gente fazia a casa do vizinho ali como se fosse uma hospedaria, até camas, né? As pessoas doavam para as pessoas pernoitarem, principalmente os padres. Então, era uma lembrança muito gostosa, muito boa das Santas Missões. E sobre as quermesses? Então, as quermesses eram festas que a gente produzia com um objetivo muito importante. Nessa época, a gente pensava na construção da igreja de Nossa Senhora Aparecida e não tinha como. E essas festas que a gente organizava, todas elas eram em prol da construção da igreja, as quais a gente, graças a Deus, conseguimos uma grande quantia por meio dessas quermesses para a construção da igreja. Então, essas quermesses foi de fundamental importância para angariar fundos para erguer a igreja que hoje existe. Fale um pouco sobre a ampliação da Cruz da Negra. Então, a capela conhecida como a Capela Cruz da Negra, né, que no início era localizada aonde é até hoje, bem pequenininha. Então, naquela época, quando a gente se reunia para fazer as nossas festas, juntamente com o grupo Jovem Nova Esperança e a comunidade, daí surgiu a necessidade de ampliar
a igreja do cemitério. E aí tem quem era a pessoa, meu Deus, que eu não lembro no momento. Antônio de Dudu, seu Antônio de Dudu. Então, ele foi o mentor de tudo isso, mas como ele sozinho não dava para fazer a ampliação, se juntou a gente, lançou a proposta e a gente abraçou essa causa e junto com a própria comunidade, né, que a comunidade de Jurema sempre diz sim quando é algo que é em prol da comunidade, quando é algo que é em prol de crescer a nossa comunidade. A gente falou sim, abraçamos a causa e juntos erguemos, né, a construção que há hoje na Cruz da Nega. Hoje existe a capela tradicional, que foi a primeira, e a igreja maior, feita dessa forma, com a união da comunidade. Fale sobre os encontros de jovens. Então, os encontros de jovens. Que saudade. Os encontros de jovens, desde o início, eram tão lindos, né? A gente fazia aqui na nossa própria comunidade, depois as outras comunidades faziam o convite, a gente aceitava, se reunia grupos de todos os lugares, saímos de manhã, pela manhã, e voltávamos à tardinha, quase de noite. Lá a gente cantava, lá a gente dançava, lá a gente rezava, se divertia. Era muito, muito, muito participativo. Então, falar do grupo de jovens, daquelas festas, traz boas recordações, porque a participação era muito grande pelos jovens. Foi lá que nasceu como é que diz, a necessidade, né, do teatro, por conta das apresentações que cada comunidade preparava para os seus jovens apresentar. Então, é muito bom falar do grupo de jovens, das apresentações, era lindo demais. E o que você lembra sobre as peças teatrais? As peças teatrais foi o marco da nossa história, como grupo de jovens. Tanto é que hoje nós somos denominados como grupo de teatro, né? Não mais o grupo de jovens. Tanto é que hoje a gente colocamos o nome como Grupo Jovem Sal da Terra. Né? Lá em 2018 foi denominado esse nome, Grupo Jovem Sal da Terra. Então naquela época ali, os teatros eram incríveis, né? A gente conseguia arrancar lágrimas do público. Uma das peças, tantas outras que a gente apresentou, mas a que marcou mais foi a apresentação da Paixão de Cristo. Chegamos no momento em que nós tínhamos quase 100 pessoas, mais de 90 pessoas, aproximávamos 100 pessoas participando, todas elas atores, né? Mas como tudo passa, muitas pessoas casaram, outras viajaram, mas lembrando que essa semente foi plantada naquele período e até hoje permanece como sal da terra. O que você lembra sobre as procissões da padroeira? Então, as procissões, elas eram organizadas, saía de uma casa, a gente se programava, escolhia qual era a casa da pessoa, e aí as procissões eram muito participativas. Formávamos aquela grande fila com bandeirolas, estandartes, pessoas trajadas de anjos, pessoas representando os principais movimentos culturais da comunidade, como o futebol, enfim, era uma organização muito grande. Cada ala representava um movimento da comunidade. Era uma parte muito participativa, muito boa. Como eram os campeonatos de futsal? Então, os campeonatos.
organizado também pelo movimento dos jovens. Como éramos grandes, né, numerosos, se não me engano, nós estávamos nessa época aí com seus 95 participantes do grupo jovem. E aí a gente houve a necessidade, né, a ideia da gente dividir esses grupos quando se tratava da questão das festas tradicionais populares, como bem o futebol. E aí nós tínhamos o nosso instrutor na época, que era Tele Santana. Quem não conhece esse nome, né, esse apelido divertido, Tele Santana, seu Gicundinho. Ele era o nosso técnico. E aí a gente dividia as equipes, se não me engano, era em cinco. A equipe com 5 jogadores. Mas eram muitas equipes, não sei se eram 8 ou 9. Cada uma denominava seu nome. Eu lembro bem como era mesmo? Era Sol Nascente, e uma das equipes eu lembro que o nome era Sol Nascente, Mar Vermelho. Então era o que alegrava as tardes de domingo. Muito, muito participativo. Ali atraíam pessoas de várias comunidades para ver essa organização. Nossa, falar disso chega a emocionar. Foi muito, muito bem pensado. Era lindo demais isso aí. Muito obrigado por me conceder essa entrevista e me deixe agora as suas considerações finais. Então, fico muito feliz em poder contribuir com essas memórias estas que estão guardadas, vivas hoje na memória de cada um juremense que viveu, né, no passado essa história e que hoje prossegue fruto dessa semente que a gente plantou. Inclusive agora, no momento, nós estamos tendo a oportunidade, né, no sentido teatro, de receber umas aulas, são 3 meses de aulas, para tentar melhorar, qualificar os nossos atores, né, da nova geração. Inclusive ontem eu participei dessas aulas e acompanhei de perto a evolução, o desempenho, a vontade. Então isso só nos enriquece, né? Eu quero deixar aqui o meu recado aos jovens. Não desista, continue, porque a vida continua. Então, a todos, meu muito obrigado.